E temos aí mais uma tragédia anunciada do governo Bolsonaro. Eu digo anunciada porque todo mundo sabia que ia acontecer, pelo menos todo mundo que teve acesso à informação. Caíram nos últimos dias duas pontes no Amazonas. Pontes muito importantes para a ligação do estado do Amazonas, de parte do estado, com o resto do Brasil. Nesse exato momento, parte do estado do Amazonas e todo o estado de Roraima que sempre dá vitória ao Bolsonaro, estão ilhados do Brasil. Roraima hoje não tem ligação por terra com o resto do Brasil. Só entra e sai alguma coisa de Roraima se for via avião. A única ligação que eles têm é com uma parte do estado do Amazonas e acabou. Por quê? Porque o governo Bolsonaro deixou que duas pontes caíssem. Uma delas foi reformada faz pouco tempo. Aí você imagina o tanto de dinheiro que não roubaram nessa reforma. Eu vou te mostrar aqui, ó. Tem foto das duas pontes. A primeira ponte, quando você olha para a foto, você vê até carros que caíram, morreram 4 pessoas e tem uma desaparecida. Eu vou falar, se a pessoa está desaparecida há quase 2 semanas, a chance dessa pessoa ter morrido é de 99,9%, então pode contar aí 5 mortos. Pelo menos 14 feridos aí nessa ponte. A outra ponte, não morreu ninguém e se feriram algumas pessoas. Enquanto eu gravo o vídeo, estava ainda contando o número de feridos. O ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, que é quem deveria dar verbas federais para cuidar dessas pontes e de várias outras obras, e também para construir coisas para melhorar o Brasil, era o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que é aí candidato ao governo do estado de São Paulo e que nas pesquisas está para ser eleito. Quer dizer, o bolsonarismo vai pegar toda a sua estrutura de fake news, sua estrutura criminosa e transferir para o estado de São Paulo. E aí eles vão importar as milícias do Rio de Janeiro, que está ali perto, e cooptar na polícia militar do estado de São Paulo. É isso que está para acontecer nos próximos 4 anos se esse bandidão for eleito. Tá aí as pontes que o Tarcísio de Freitas cuidou, reformou, construiu. Ó, pontes que desabam. Só que não é só isso, tem várias obras no governo Bolsonaro que estão desabando, várias obras. Tem de obra feita durante a gestão do Tarcísio como ministro da Infraestrutura e do Bolsonaro, obviamente, como presidente, que está desabando, é uma coisa assim jamais vista antes na história. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Antes eu peço a sua inscrição no canal, olha, um segundinho. É grátis se inscrever no Plantão Brasil, aqui a gente vai pra cima dessa bandidagem que tá aí destruindo o Brasil. Olha, roubam em tudo. Roubam em assaltamento de rodovias, roubam em construção de ponte, roubam até em... Olha, tem coisa que não dá para imaginar que eles roubam e eles roubam. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui, tem uma outra foto que eu vou te mostrar. Observa bem essa foto que vai aparecer aqui. Ó. É um caminhão e você vê que esse caminhão tá... Você fala, caramba, o que está acontecendo aqui? Tem uma cratera ali perto, o que é? O governo Bolsonaro construiu ali um viaduto, o viaduto está caindo, como foi superfaturado, com certeza foi superfaturado, não pensa que não foi, como foi superfaturado e a base de sustentação do viaduto está quase caindo, o que aconteceu? Aconteceu que o cimento ali próximo caiu, já desabou, quer dizer, uma parte já desabou ali. Se cair em cima de um carro, em cima de um pedestre, em cima de alguém que se mata, é mais uma morte que você coloca aí na conta do Tarcísio e do Bolsonaro. Então, fora os mais de 700 mil que já morreram de Covid por culpa do governo e, segundo pesquisas, 400 mil morreram por conta do atraso nas vacinas, você põe aí mais 5 aí das pontes em Manaus, se alguém se feriu aí, põe aí também, que esse governo vai matando as pessoas de todas as maneiras possíveis, não é só por Covid, não é só por ponte, não é só por doença, é por todas as maneiras possíveis que o Bolsonaro tiver para te matar, ele vai tentar. Seja por fome, seja por ir no hospital e não ter vaga, seja pela violência, seja porque agora estão vários crimes aparecendo aí de crianças que levam a arma dos pais, a arma legalizada, comprada legalmente, para a escola e matam colegas que não gostam. Então chega lá um menino, ele vai lá, não gosto de fulano, então eu vou pegar a arma do meu papai e eu vou atirar em fulano. O que acontece lá na Bahia faz o que também 2 semanas, uma menina que inclusive tinha problema, ela tinha algum tipo de deficiência, ela foi assassinada por um colega. E o colega correu atrás dela para assassinar, quer dizer, foi lá para assassinar a pessoa com deficiência, tem que ser ela que eu vou matar primeiro. Depois ele tentou atirar em outras pessoas, mas a primeira era ela, para você ver o nível mental do menino que deve ter pais bolsonaristas, porque senão não teria arma em casa. Que geralmente quem tem arma em casa é bolsonarista. Aí fica aí. Aí o governo Bolsonaro deixou essas 2 pontes cair, mas vamos lembrar uma coisa. Uma das pontes foi reformada. Tem que ter, é o tipo de coisa que se eu fosse deputado, eu não pude participar na eleição, o Tarcísio, que nem é de São Paulo, pode, eu não sabendo onde vota, pode, o Thiago não pode.
eu já entraria com vários, não um nem dois, mas vários pedidos de investigação no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, na STF, onde quer que possa ser, para investigar o Bolsonaro, para investigar o Tarcísio e para investigar a empresa que fez a reforma dessa ponte. Porque é inadmissível que o governo federal gaste, e aí não sabemos quanto. Procurei. Olha, eu vou falar, é desgostoso, dá um nojo você ver a cobertura da grande mídia quando acontece uma coisa assim. A matéria do Globo, a matéria da Folha, a matéria do UOL, a matéria de quase todos os veículos da grande mídia nem sequer cita o governo Bolsonaro. Nem sequer cita. 2 pontes federais caem, citam que Amazonas parte do estado está hoje completamente isolada do Brasil, citam que Roraima, que dá sempre vitória para o Bolsonaro, também está, não citam que dá vitória para o Bolsonaro, citam Roraima. Citam que Roraima também está isolado do Brasil por terra. Citam ali que, olha, tem algumas maneiras de chegar nesses estados de forma fluvial, mas é muito mais difícil, mas não citam a responsabilidade de quem. Você consegue imaginar no governo Lula caírem 2 pontes, das quais responsabilidade do governo federal, uma delas recém-reformada, morrem 5 pessoas, tem 14 feridos e não ter cobertura midiática nacional, cobertura midiática assim, bombástica, falando, nossa, estão roubando, olha, superfaturaram, e aí vem repórter lá, fala, ó, essa foi a empresa que reformou, ó, esse aqui é o dono milionário da empresa, ó, aí tenta achar uma foto desse cara com qualquer pessoa do PT, que é assim que a grande mídia age quando é um governo do PT, você lembra disso? Eu vou te lembrar como é, tenta achar foto do empresário com alguém do PT, aí começa a fazer insinuação de que teve propina, de que teve isso, que teve aquilo, e eles faziam isso quando não tinha nada de errado. Eu tô falando, quando eram pessoas inocentes, eles já faziam isso. Teve um repórter da Veja que foi processado pelo Zé Dirceu porque ele tentou invadir o quarto dele de hotel. Aí o juiz, só pode ser juiz bolsominion, né? O juiz fez isso em 2011, o processo durou até o ano passado praticamente, por isso que eu falo que o juiz só pode ser bolsominion. O juiz falou que não, que o repórter não pode ser condenado porque ele não conseguiu invadir o quarto de hotel. Ele estava cheio de documentos tentando invadir o quarto de hotel do Zé Dirceu. Pra quê? Pra plantar documento, tirar foto e falar, ó, tá vendo? Ó, achei isso aqui no quarto do Zé Dirceu. Isso é como a mídia agia nos governos do PT. Essa é a maneira. Quando eu não tenho, eu vou plantar os documentos ali, invadir o quarto do cara no hotel e tudo mais. E conta ainda com a anuência da justiça que nem sequer... O cara desse tinha que ser preso. E o Ministério Público Trabalhista tinha que abrir investigação contra esse cara para caçar a carteirinha dele de jornalista ou de qualquer outra profissão que envolva comunicação, porque esse cara é um picareta da pior espécie. Nada, não aconteceu nada. Isso é como a mídia fazia. Agora não. Você não vê a mídia tentando entrevistar quem é o dono da construtora. Saiu uma matéria na Folha mostrando de novo Tarcísio de Freitas, líder nas pesquisas no maior estado do país, o estado que tem de longe, de muito longe, a maior verba de máquina pública do país. Aí esse cara, ele tá envolvido num escândalo, ele era o ministro, um escândalo de corrupção que a gente fala aí de mais 1.130 bilhões de rodovias que eram asfaltadas, que na verdade não eram asfaltadas, algumas poucas eram asfaltadas, e aí o pessoal da cidade chamava de asfalto Sonrisal, porque Sonrisal, você já pegou Sonrisal, aquele ele é efervescente, aí você pega o Sonrisal, você joga ele na água, ele evapora não, né, ele efervescente. Eles falavam que o asfalto era igual. Dava uma chuvinha, molhava, o asfalto dissolvia todo, ele dissolvia todo, e aí a rodovia ficava cheia de crateras. Lá no Amazonas, a mesma coisa. Reformaram uma ponte, tem que ter sido superfaturada, porque parece que não teve reforma nenhuma, a ponte caiu. Que reforma legal, pô, vou reformar Imagina, você vai reformar a sua casa, e aí um mês depois a casa cai. Oh, legal, hein, pô, que reforma boa. Pois bem, essa reforma aí que fez o Tarcísio de Freitas. Aí, não só isso, as rodovias federais do Amazonas, pelas matérias que eu li, são 10 vezes piores do que as estaduais. Olha que as estaduais são ruins lá. Tem rodovia federal que não tem reforma desde 2015. Aí quando eu li a matéria da Globo falando que tem rodovia federal que não tem reforma nenhuma desde 2015, aí eu borbulhei. Falei, mas nossa, a Globo não cita que as 2 pontes caíram durante o governo Bolsonaro, que eram responsabilidade do Bolsonaro. Nem faz a ligação que o ministro é candidato líder nas pesquisas para o governo de São Paulo. Aí, a única outra rodovia que poderia dar acesso, mas que também é péssima, essa rodovia, a última reforma que ela teve foi em 2015, governo Dilma.
mas a Globo não mostra. Não, desde o governo Dilma não tem mais reforma nas rodovias federais em quase nenhuma delas. Não vamos falar isso, porque senão, se a gente falar a verdade, as pessoas bem informadas vão acabar pensando, nossa, que coisa, hein? Vamos fazer a ligação. Se durante o governo Dilma essas rodovias tinham reforma, hoje não tem e tá morrendo gente, fora as pessoas que viajam e tudo mais, quebra o carro, quebra o caminhão e tudo mais, então o governo Dilma reformava as rodovias federais. O governo Bolsonaro não, que coisa. Assim como várias outras matérias envolvendo o governo Dilma, o governo Bolsonaro, que a mídia não faz essa ligação exatamente porque senão o Bolsonaro não chegaria no segundo turno como chegou. A grande mídia quer que seja muito apertada a eleição para que o Lula chegue e eles possam tentar enquadrar o Lula. E olha, aqui saindo um pouquinho do assunto do vídeo, o que a grande mídia tá tentando enquadrar o Lula, hein? Nossa, e o Lula resistindo como um guerreiro. O Lula, ele vai dar entrevista na grande mídia, quase todas as perguntas. Quem é seu ministro? Mas não é ruim você não falar seu ministro? Mas por que você não fala que é o ministro da Economia? Mas qual é o seu plano para a economia? Ah, Lula, mas seu governo passado foi um. Hoje o Brasil é diferente de como era em 2002. Então você não tem planos para a economia? Por que é um segredo aí? Tem pergunta que já na pergunta você já vê o viés do jornalismo. Por que tá em segredo o seu plano econômico? Como se o Lula não tivesse sido presidente do país, o presidente em que o Brasil viveu o seu melhor período econômico. Aí esses mesmos vagabundos, pra mim não é jornalista não, isso é vagabundo. Esses mesmos vagabundos que falam isso, sabe o que acontece? Quando eles falam sobre a economia do governo Lula, eles dizem, não, mas é que no governo Lula o mundo viveu um boom dos commodities. O que é um boom dos commodities? Quer dizer que o preço dos alimentos disparou. E aí, como o Brasil exporta alimentos, o Brasil lucrou muito mais. Por isso que a economia foi tão bem. É engraçado. Desde que começou a guerra na Ucrânia, o mundo também vive um boom dos commodities. Só que a economia brasileira, em vez de melhorar, como foi no governo Lula, piorou 100 vezes. Coisa, né? O mesmo boom dos commodities aconteceu no governo Lula e aconteceu no governo Bolsonaro. No governo Lula, aconteceu em parte por conta da guerra no Iraque, que foi uma guerra que afetou preços do petróleo, afetou tudo muito mais do que está afetando a guerra da Rússia. 10 vezes mais. O barril do petróleo chegou a 170. Na guerra na Rússia chegou a 150 e ficou pouco tempo, depois baixou. A gasolina não aumentou, a gasolina não triplicou de preço, não custava 10 reais um litro de gasolina, com o petróleo a 170 dólares. No governo Bolsonaro o petróleo estava 120 e a gasolina a 10 reais. Agora ele está gastando dinheiro público para diminuir o preço artificialmente. O boom dos commodities fez o quê? Com que o preço dos alimentos no Brasil não tivesse aumentado nada. Mas como o Brasil exporta, o Brasil lucrou muito, e aí o governo Lula usou isso para melhorar a verdadeira população. Hoje não. Hoje, o preço dos alimentos aumentou vertiginosamente. A gente está, na verdade, quando você vai no mercado, saiba, você está pagando em dólar o preço do seu alimento. Você vê ali o preço em real, mas você está pagando em dólar. É isso que está acontecendo. E aí, o resto eles exportam em dólar. Mas eles exportam, inclusive mais barato do que você paga, eles exportam o melhor. Você só fica com o lixo, viu? Você fica com a xepa. Aquela maçã que vem toda cheia de bolinha, toda cheia de minhoquinha dentro, essa é a que eles vendem no Brasil. A maçã boa, aquela que brilha, aquela doce que você come, tem suco dentro. Essa não. Essa é vendida para os europeus. Você não tem direito. E eles pagam mais barato já na Europa, pela mesma maçã, que você paga mais caro no Brasil. Só que a deles é melhor. É isso. Aí você vai, a laranja brasileira bonita, aquela que é laranja mesmo, tá na Europa. Você não acha no Brasil. Eu acho aqui na Espanha onde eu tô, eu achava na Polônia, eu comprava laranja brasileira, laranja, bonita. No Brasil você só acha aquela laranja verde, a laranja parece estar estragada, todas elas, toda cheia de machucado, é isso, governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro faz tudo isso, o ministro, várias obras superfaturadas, várias obras que estão caindo, e você não vê nada na mídia. Absolutamente nada na mídia. E eu vou reiterar aqui o que eu falei para a campanha do Haddad antes. O Haddad tem que parar de concentrar o ataque dele só... Tem que atacar o Tarcísio, que agora tem escândalo de corrupção, ponte caindo aparecendo? Tem. Mas o Haddad tem que se antagonizar com o Bolsonaro, não é com o Tarcísio. O eleitor paulista que votar no Haddad, o eleitor que o Haddad ainda não tem. Os que ele tem já tem. O eleitor que o Haddad ainda não tem, vai votar nele por ódio ao Bolsonaro. Se ele conseguir convencer esse eleitor, o seguinte, olha, o Bolsonaro tá para perder a eleição e o Bolsonaro vai transferir todo o aparelho dele, gabinete do ódio, para São Paulo. E aí as milícias do Rio de Janeiro vão vir para São Paulo. Você quer que São Paulo vire um Rio de Janeiro? Aí você fala, nossa, Thiago, você quer que São Paulo vire um Rio de Janeiro? Não é um negócio muito popular de falar, mas é. Eu vou falar um negócio.
Eu sou de São Paulo, tem paulista que odeia o Rio de Janeiro, e esses que odeiam o Rio de Janeiro são exatamente os que não votam no Haddad. São os que têm mais preconceito com o Rio de Janeiro. Aquele, Rio de Janeiro só tem tiroteio, só tem não sei o quê, carioca é isso, carioca é aquilo. Nossa, como eu escutei, eu ficava horrorizado com como os paulistas odiavam o Rio de Janeiro, pelo menos até quando eu morava lá em bairros de São Paulo mais tradicionais, até eu ter uns 20 e poucos anos, eu ficava assim, caraca, meu, mas o pessoal odeia carioca sem motivo algum, o Rio de Janeiro é tão legal. E agora esse pessoal todo votando num carioca que não sabe nada de São Paulo, que vai transferir para São Paulo as milícias do Rio de Janeiro. Você imagina os novos donos do escritório do crime, como devem estar felizes? E as milícias lá de Rio das Pedras pensando, caraca, a gente tá aqui em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, já já a gente vai estar lá em São Paulo, a gente vai estar lá na capital São Paulo, ó. Vamos dobrar aqui os nossos lucros, que o Rio de Janeiro tem 6, 7 milhões de habitantes, São Paulo tem o quê? Na capital, contando cidades ali tem o que? 10, 11 milhões de habitantes? Pô, a gente vai lucrar muito mais com a milícia, caramba. Então só esperando o Tarcísio ganhar. É isso. E a mídia caladinha, fazendo seu papel de passapano e os escândalos pipocando, mas veja bem, nada disso você verá no Jornal Nacional. Nada disso você verá em capa de Folha, de UOL, de lugar nenhum. E se você vir, dificilmente estará ligado o ponto. Olha, ponte que caiu, governo Bolsonaro. Dificilmente. E aí ligar também ao ministro da época, que era o Tarcísio, aí não fazem mesmo. Se fosse um governo Lula, se o Haddad fosse o ministro da infraestrutura do Lula, se o Haddad fosse candidato agora a governo de São Paulo e o Lula à reeleição, e se uma ponte feita pelo Haddad tivesse caído? Você consegue imaginar escândalo? Você consegue imaginar? É isso. Peço aí sua inscrição no canal, porque nós somos o Jornal Nacional do Lula. Peço aí inscrição. Falou!